Fala galera, voltei agora falando sobre a nossa querida obra Made in Abyss, um dos melhores animes e mangás que eu já li. Ele ainda não entra no top 10, mesmo assim é uma obra inesquecível, afinal é um dos melhores do gênero aventura que eu já vi. Isso porque Made in Abyss tem aquela estratégia de colocar realismo no meio da aventura, o que deixa as coisas muito pesadas e ao mesmo tempo muito boas de ver, porque eu não sei você, mas sempre que eu tô vendo um anime de aventura, eu acabo me incomodando um pouco com o exagero na hora da fantasia. Quando eu falo exagero na fantasia, eu não tô falando sobre monstros sobrenaturais ou essas coisas assim. Eu tô falando sobre aquela sensação que o anime te passa de que tanto faz o que aconteça, no final tudo vai dar certo. Eu acho que quando eles exageram nisso, estraga um pouco o gênero aventura, porque você meio que não fica curioso para o que vai acontecer, e a curiosidade é o que mais alimenta a vontade de ver uma aventura. E Made in Abyss consegue passar isso para você, fazendo você ficar tenso, curioso sobre o que vai acontecer, curioso sobre os detalhes, ficar preocupado se os personagens vão continuar vivos até o final. Meu Deus, tudo no anime te deixa essa sensação de curioso. É o que eu acho que é mais foda em Made in Abyss. Ele consegue criar esse ciclo de curiosidade que faz você ficar viciado na série. Bom, mas acho que é bom eu falar um pouco sobre o que é Made in Abyss. Eu não acho que uma pessoa que não tenha visto esteja vendo esse vídeo, mas vai saber, né? Vai que ele só confia na minha opinião e falou: vamos ver se esse anime que o Anjo tá falando é bom pra eu maratonar aqui. Se você for desse tipo, então beleza, confia no pai e escuta um pouco sobre o que é a história. No mundo de Made in Abyss, de repente, um misterioso buraco gigante conhecido como Abismo surgiu. Ninguém conseguia explicar a origem daquele abismo. No entanto, a existência de um lugar que ainda não foi explorado atraía a curiosidade das pessoas. Afinal, ninguém sabia até onde esse poço titânico pode ir. Isso fez com que as pessoas tivessem interesse em começar a explorar o abismo. E foi no início dessa exploração que eles começaram a perceber quão misterioso era aquele local. Ele era habitado por criaturas estranhas, relíquias misteriosas. E o mais misterioso de tudo, aquele abismo era cercado por uma maldição. Tá, aí você pode estar se perguntando: sabendo sobre isso, por que as pessoas só não deixaram o buraco pra lá? Porque são humanos, cara. Nós somos movidos pela curiosidade. Logicamente, mais pessoas iam tentar explorar aquele lugar. E foi assim que, com o passar dos anos, começou a aparecer aventureiros ousados que queriam adentrar o abismo, conhecer os mistérios dele, entender a origem e ver o que é que tinha no mais fundo do abismo. Com o tempo, uma cidade começou a nascer em volta daquele grande abismo. E assim, um dia, o abismo se tornou comum. Se passou a ser comum aventureiros irem corajosamente desbravar o abismo, tentando encontrar o fundo ou então encontrar recursos. Todo dia eles desciam, passavam por diversos desafios, enfrentavam diversos monstros. Em um certo dia, algo parecido como uma guilda começou a classificar esses aventureiros que desbravavam o abismo. Como ranks de cada aventureiro, começaram a ser distribuídos alguns apitos. Cada apito representava um rank diferente. Os apitos vermelhos eram a classe novata, e ia subindo, mudando a cor do apito para azul, índigo, preto, até chegar no branco. Quando a filha de um dos apitos brancos acaba encontrando um misterioso garoto robô saindo de dentro das profundezas do abismo, ela e ele acabam encontrando a carta de sua mãe, Liza, a apito branco que havia se aventurado até o fundo do abismo há mais ou menos 10 anos e nunca havia retornado. Era para ela voltar e vir se encontrar com ela no fundo do abismo. Rico, que já era também uma aventureira que estava determinada a chegar no verdadeiro mistério do abismo, com aquela mensagem finalmente se decidiu a partir em uma jornada. Ela e Reg fugiram até mesmo da sua guilda, digamos assim, e começou a sua aventura até o mais fundo do abismo, em uma viagem sem volta, para descobrir se sua mãe, Liza, ainda estava viva, para descobrir a verdade sobre o abismo, e para descobrir a origem daquele menino robô misterioso. Esse seria o melhor resumo que eu posso dar atualmente sobre a história de Made in Abyss. Mas acredite, esse resumo não conta nem 50%, não, nem 30% da história. Isso porque muita coisa é mais deixada para quando você está lendo a história. As sensações, os sentimentos que ele consegue passar, coisa que nenhum outro anime já fez igual. Tudo te passa uma mistura de sensação, realidade, sobrenatural, que é muito boa de ver.
Parece um pouco sádico do jeito que eu tô falando, mas realmente é uma história incrível. Eu adoro essa sensação e curiosidade, porque realmente no começo eu não tava botando muita fé na história, mas quanto mais eu via, mais curioso eu ficava junto com o protagonista de saber o que tinha no fundo do abismo, qual era o mistério que rondava aquele lugar, quem colocou aquelas relíquias, quem as fez. Onde está a mãe da protagonista? Porque sinceramente ela foi comprar cigarro e não deu mais notícia por 10 anos. E eu não sei se ela tá morta, se tá viva. Mas pelos flashbacks, a mulher era uma protagonista de verdade. E era, meu Deus, que pessoa incrível. Esse tipo de coisa que mais vicia você no mundo de Made in Abyss. Bom, até aqui foi mais um motivos pra ver Made in Abyss. Porque a história é tão foda e também um resumo geral da história. Mas a partir daqui eu vou supor que você já tenha visto a história. Afinal, o propósito desse vídeo também é falar o que acontece após o fim do anime. Eu já tenho que avisar isso para algumas pessoas porque eu não sei se todas sabem, mas Made in Abyss é tanto um anime de episódios, eu acho que 12, quanto também tem uma trilogia de filmes. O anime de 12 episódios lançou o primeiro, ele seria a primeira adaptação em anime da história. É uma adaptação boazinha até, tem alguns defeitos, mas dá pra se virar. O que eu não curti mesmo é que tem muita censura e algumas coisas foram cortadas sem necessidade. Já a trilogia de filme é meio que começou como um remake da adaptação para a história em anime, onde contou o que já tinha acontecido no anime, o primeiro filme. E o segundo também, a metade também é contando o que aconteceu no anime, como realmente um remake, refazendo a história, mas dessa vez com adaptação melhor, sem censura, sem cortes, com a história bem mais fluida e mais fácil de ver do que estava no anime. E é claro, da metade final do segundo pro final do terceiro vídeo, o filme inteiro é coisa nova, coisa que ainda não havia acontecido no anime. Por isso, se você só viu o anime, veja os filmes também. Não sei se você quer ver de onde você parou no anime, mas eu aconselharia a você ver os 3 filmes tudo de novo. Já faz uma maratona dos 3 que é boa demais. Eu vou continuar o vídeo supondo que você viu os 3 filmes e já sabe tudo o que acontece no terceiro. Ou seja, você viu a batalha dos 3 protagonistas contra o Borden, o apito branco que fez aquelas experiências com a Michi e a Nanashi. Como vocês já devem ter visto, já que foi introduzido desde o primeiro filme ou primeiro episódio, o abismo é dividido em 6 camadas. 6 camadas que foram exploradas pelos aventureiros. Cada camada era um perigo diferente, era um bioma diferente, um mapa diferente e ao mesmo tempo uma maldição diferente. Tudo isso foi explicado, mas até o mapa só chegava até o início da 6ª camada. Como vocês devem imaginar, não é como se a 6ª camada fosse a última, senão o anime já teria terminado toda a história. Existe uma 7ª camada, ou até mesmo uma 8ª, isso ainda não foi explorado, mas que os humanos ainda não têm conhecimento, pelo menos os humanos do lado de fora. Isso se deve porque uma maldição impede que você saia da 6ª camada com vida. Mesmo que você consiga, você deixa de ser humano. Por conta disso, ninguém nunca foi capaz de explorar a 6ª camada e voltar para dar os dados para as pessoas lá de fora. Até a 5ª camada era possível e por isso o mapa da 5ª camada para cima é tão detalhado. Já da 6ª adiante, ninguém nunca ouviu falar sobre nada daqueles lugares. O filme adapta a jornada deles até a 5ª camada. Finalmente eles estavam descendo para a 6ª camada no final do terceiro filme. Para você continuar a história, você tem que ir pro mangá. Indo pro capítulo 38, você pode continuar a história exatamente do ponto onde o terceiro filme parou. Ou você pode esperar a nova temporada, que já tem trailer e já tá prevista para sair esse ano. E sim, pelo trailer eu consegui ver que eles vão adaptar todo o novo arco que já tá em mangá. Vai ser a última temporada? Ainda não, até porque o mangá ainda tá lançando. Falando sobre isso, é outra coisa que eu queria comparar também. Da primeira vez que eu assisti essa história, eu percebi que ele tinha algo muito similar com Hunter x Hunter, principalmente na saga das Quimeras. Foi um monte de similaridade, eu falei, nossa, parece tanto um com o outro. Mas não só em quesito história, como em quesito lançamento também. Porque assim como o mangá de Hunter x Hunter, esse daqui é daqueles que só lançam alguns capítulos por ano. Quando eu vi essa história pela primeira vez, o anime tava terminando de lançar. Ou seja, foi lá pra 2017, coisa assim. E desse tempo pra cá, a gente só tem mais o que? Um arco adaptado. Aí eu fui tentar acompanhar, mas o próximo arco, que seria a camada 6, só foi terminar esse ano. Ele terminou esse mês ainda, inclusive. Ou seja, foram 5 anos acompanhando o mangá para poder ver um arco adaptado. E pela sensação do que a gente viu do pouquinho do final da 6ª camada, ainda tem uma 7ª e talvez ainda tenha mais coisa.
Meu Deus, eu não sei se eu vou viver o suficiente pra ver o final dessa história. Mas voltando, continuando a história, se você quer saber sobre o que acontece após o final do anime, eu vou resumir pra você. Quando a Riko, a Nanashi e o Reg desceram aquela camada que eles já estavam, ou seja, eles foram pra sexta, eles acabaram encontrando com uma vila misteriosa na sexta camada, habitada por vários Hollows, ou então Ocos, pessoas como a Nanashi, ou seja, humanos que perderam a sua humanidade. Nessa vila, eles tratavam todo mundo bem, pareciam ser amigáveis, só que o sistema de valor deles era diferente, o sistema monetário, para ser mais exato. Naquele lugar, eles não vendiam coisas por dinheiro, eles faziam trocas. E as trocas também não eram por dinheiro, eram por coisas que você desse valor. Quanto mais valor você desse para algo, mais essa coisa valia. Tudo podia ser trocado dentro daquela vila. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Chegando até mesmo a poderem trocar pele, cabelo, unhas, qualquer coisa. E ela vai valer mais se você der mais valor para ela. Os três protagonistas acabam tendo que ficar naquela vila porque o apito branco da protagonista estava sendo modelado. Afinal, como vocês viram no final do terceiro filme, ele estava meio que bruto ainda, não parecia com um apito de verdade. Eles começaram a fazer a nova modelagem dele naquele local e enquanto eles não terminassem, eles não poderiam sair. Assim eles começam a desbravar aquela vila, encontrar mais mistérios sobre ela, descobrir sobre o passado dela e quão absurdo e horrível é a história daquele lugar. Quando eu digo horrível, eu tô falando no quesito tristeza. Sim, é brutalmente triste a história daquele lugar. Se você achou triste a história da Michi, meu Deus, não veja esse arco. Eu chorei pra um caralho com todo mundo daquele lugar e fiquei no ódio com um monte de personagem. Mas sem perder o foco, enquanto eles estavam explorando aquela vila, meio que eles acabam tendo que se separar. A Riko fica ainda um tempo esperando eles terminarem de fazer a moldagem do apito dela. O Reg tá investigando uma pessoa misteriosa que havia mandado uma carta para ele quando ele chegou na sexta camada e ele percebeu que aquela pessoa parecia ser conhecida. Já Nanashi sofre bullying do autor, porque depois de toda aquela história dela, todo aquele background, todo aquele desenvolvimento, o cara joga na cara dura mais bullying pra cima dela. Ela descobre que naquela vila existia uma cópia da Michi, a amiga dela. Sim, mesmo depois de todo o sacrifício que foi dela ter que ver a amiga morrer, ela teve que ver uma cópia da amiga naquele lugar. Acontece que o Boren, aquele cara de metal, um vagabundo, havia levado o corpo da Michi antigamente para aquele lugar e feito uma troca da cópia dela com um dos habitantes daquele local. Para ser exato, foi aquela vila misteriosa que havia apropriado uma cópia. A cópia era exata, até mesmo a alma daquele momento que a Michi entrou dentro da vila havia sido copiada. E o cara que havia feito essa troca com ele estava utilizando a cópia da Michi para se alimentar. Como ela era imortal, era meio que uma comida infinita para ele. Ela, não aguentando ver a pequena garota ser usada como comida infinitamente, tentou conseguir a amiga de volta. No entanto, ela não tinha nada que valesse um corpo imortal. Apenas uma coisa valia tanto, que era o próprio corpo, ou seja, a própria vida. Assim ela aceitou fazer a troca. Ela ficou no lugar da Michi, só que agora ele tinha posse sobre ela. Ele não poderia mais se alimentar da Michi, mas agora iria se alimentar da pequena garota. Mesmo assim, Nanashi achou que seria melhor do que ver a sua amiga sofrendo eternamente. Enquanto isso, o Reg, que estava procurando por aquela pessoa que ele havia visto fora da vila, acabou encontrando com ela e descobrindo o segredo sobre a querida Fa. Eu chamo ela assim porque ela é fofinha e só aceite. Ela parecia conhecer ele muito bem. Ela até começa a investigar se era ele mesmo. É mostrado o passado dela com ele. Enquanto ele começou a fazer a escalada até a superfície, porque havia prometido para uma certa pessoa que iria buscar alguém lá em cima, ele acaba se encontrando com ela. Ele passa mais ou menos um mês com ela. Os dois começam a se tornar amigos e até mesmo eu posso chamar de um desenvolvimento romântico acontece entre os dois. Só que ele precisava cumprir a promessa, mas diz que um dia ele vai voltar junto com a pessoa que ele foi buscar. E quando ele voltasse, ele e a Fa iriam sair em uma jornada pelo abismo também. Prometendo isso, ele vai. E como prometido, ele voltou. Provavelmente é a minha teoria de que a pessoa que ele havia ido buscar realmente era Riko, afinal ele conhecia a mãe dela.
Só que meio que deu ruim, ele não pode cumprir a promessa, porque ele não lembra da promessa. Como sabemos, o Reg perdeu a memória enquanto estava lá na superfície, e por isso ele nem fazia ideia de quem era ela, o que deixa ela extremamente magoada, afinal, aquele havia sido o primeiro e único amigo da Fá. E saber que ele nem lembrava da existência dela, nem da promessa que ele havia feito com ela, a deixou extremamente magoada. Afinal, dava pra ver que ela realmente gostava muito dele. E enquanto ele começava a investigar mais sobre seu passado com a Fá, acontecia algo com a Rico também, que começou a desbravar sobre a vila e percebeu que a vila era viva. Interessada em saber sobre a história da vila, ela começa a investigar lugares que não devia, falar com pessoas que não devia mesmo, mas ela é um humano curioso. E não existe combinação pior do que humano curioso em um lugar misterioso. Para resumir a história daquele local, há muito tempo atrás, logo no começo, quando o abismo havia sido descoberto, um grupo de exploradores desceu até aquela parte do abismo. Esse grupo era estrangeiro, ele não pertencia àquela cidade em volta do abismo. Eles tinham a religião de que no fundo do abismo existia um lugar chamado Cidade Dourada. E quando eles encontrassem essa cidade, eles conseguiriam transcender de humanos para uma existência ainda acima. Motivados a isso, eles conseguiram passar por toda a jornada das 5 camadas até chegarem na 6ª. Mas como era no início, eles nem sabiam sobre a maldição. Um dos exploradores tentou subir de volta, mas acabou morrendo. E aí eles perceberam que eles haviam chegado num local, na 6ª camada, onde nem dava pra continuar seguindo porque os monstros eram fortes demais, nem dava pra voltar. Essas pessoas são as fundadoras da vila onde a Rico tá. Na verdade, muita coisa rola, eles tentam morar lá, só que a fome os ataca, doenças, muita coisa rola mesmo, a maioria começa a morrer, só alguns sobrevivem. Ainda assim, a fome era algo que estava fazendo eles morrerem lentamente. Uma das garotas do grupo encontra uma garota que parecia que já havia nascido na 6ª camada do abismo. Eles encontram um item capaz de realizar desejo, e acaba que a garota que havia nascido no abismo consegue aquele item e realiza o desejo. Na verdade, o desejo dela era ter uma família, muita coisa rola. E pra conseguir suprir o problema que era a fome, aquele pessoal começa a aderir o canibalismo e começa a comer as filhas da garota lá do abismo. Sim, pesado pra caramba. E não é que tenha sido tudo assim jogado, é que eu tô resumindo. A vila realmente estava viva lá no futuro. A vila era a garota que estava dando cria, que os caras estavam comendo. E acabou que por alguns motivos eles perderam a humanidade, esse pessoal canibalista. Então todos os monstros da vila, os vazios, na verdade eram o pessoal daquele grupo, vivendo na vila, que na verdade era a garota que tinha filho e eles comiam. O bagulho era bem pesado. E a Fá, a garota que o Reg encontrou, na verdade foi a última filha daquela vila. A filha que era a encarnação do último desejo dela. Um desejo misturado de ter realmente uma filha, ainda continuava esse desejo no fundo da alma dela, ao mesmo tempo que ela queria ter vingança contra todos aqueles que devoraram os filhos dela. Esse vídeo tava batendo 40 minutos. Se você tá vendo ele menor, é porque eu cortei ele pra caramba. Eu resumi todo o arco, e aí eu tive que apagar pra deixar só esses pedaços. Isso daqui porque eu não vim pra resumir todo o arco. Eu só queria dizer que o que acontece depois do anime é esse arco extremamente pesado, que já vai ganhar anime, que vale a pena você ir pro mangá se você quer ver, porque ele já tá finalizado, e que não tem mais informações se você queria saber dos grandes mistérios do anime. Não sabemos ainda o mistério sobre o fundo do abismo, porque ainda não lançou. Eu esperei 5 anos só para mais um arco adaptado. Se realmente tiver mais 4 camadas para finalizar nas 10, talvez só daqui a 20 anos a gente saiba o final de Made in Abyss. Mas que vale a pena, vale muito a pena. Se você ficou curioso com o que eu contei do arco até aqui, vá procurar algum lugar para ler. Bom, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Espero que tenha curtido. Se gostou, se inscreve no canal, compartilha. Vire membro, que isso ajuda muito. Fale outras obras que eu posso só falar assim um pouquinho sobre a mais, que você esteja curioso, porque tem muita obra como essa que é legal, mas é bem pouco falada. Me diga se vocês querem outros vídeos sobre essa obra, falando sobre as relíquias, coisas assim. Mas era só isso. Valeu, falou, foi.